dele que intercederam. Não, se levantou, falou: Senhor, se tiver 50, 45, 40, 35, 30, Senhor, 20, 10, não tinha nem 10. Essa é a intercessão. Hoje falaremos da segunda intercessão. Alguém se lembra qual seria a segunda intercessão que aparece na Bíblia? Uma personagem que intercede numa situação inusitada. E eu quero falar juntamente com essa situação, o grande inimigo da intercessão. Vamos falar aqui hoje sobre isso, você vai sair daqui ciente qual que é o grande inimigo da intercessão. Qual? Você lembra? Alguém se lembra dessa personagem? O nome dela é Moisés. Moisés é o segundo grande intercessor que a Bíblia nos apresenta. E nós vamos falar da intercessão dele junto a Faraó, pedindo para liberar o povo, não. Vamos falar da trajetória. Depois que ele sai da Terra Santa, Ramsés estava em Gozém. Depois de Gozém, Ramsés. Eles estavam construindo a cidade de Ramsés e de Pitom. De Ramsés para Sucote para Etam. Etam chega, volta a Piaiote, diante da Alzefon, acampa em Migdol. De Migdol eles vão atravessar agora o Mar Vermelho, para as margens do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho foi a primeira murmuração. Nós estamos falando de primeiras coisas aqui hoje. Primeira oferta de Caim, primeira intercessão de Abraão, primeira murmuração de quem? Do povo. Ele levantou, se encontra a mulher e disse: olha, Faraó está vindo aí com seus 600 carros, você não derrubou 600 carros. Ainda depois de tanto desastre, o Egito estava pior que o Haiti, em toda a situação terremoto até lá. Então está totalmente destruído. Mas arrumou 600 carros, mas ter morrido todos os primogênitos. Ele não morreu porque ele era o segundo, não é isso? E aí nós encontramos a situação do povo contra Moisés se levantando. Moisés recebe a direção de Deus, bate o cajado na água e o mar se separa, eles passam pé enxuto. E o povo morre, eles ficam 3 dias ali, caminham 3 dias e chegam na cidade chamada Mara. O nome da cidade era isso tudo. Mara quer dizer o quê? Mar, amargo. Tinha água, eles murmuraram pela segunda vez. Primeira vez murmuraram para o inimigo, segunda vez para de água. Não temos água, agora vou morrer aqui de fome, de sede, Moisés. E o Senhor então fala: pega, Moisés, uma árvore, corta esse tronco da árvore, joga dentro do local da água da nascente, e a água se tornou doce. Segunda murmuração. E agora vão partir de Mara, vão descer para um outro lugar, chamado Refidim. Vão andando, passando por ali, passando no deserto de Sim, S-I-M, quer dizer espinho, mesmo o nome do Sinai. Passando aquele deserto, vai ter algumas cidades que não mencionam o nome aqui no Êxodo 17, mas menciona em número 33, onde tem as 42 jornadas do povo. Passa por ali, tem a Luz, tem Dófica, tem outros nomes. Mas aqui não menciona, aqui diz direto que eles foram para Refidim. E é nesse lugar que eu quero falar para os irmãos nessa noite, sobre Refidim. Porque nesse lugar aconteceu a primeira intercessão de Moisés, ou a segunda intercessão mencionada na Bíblia oficialmente. Porque nesse local, depois de 2 meses, lembrando que nesse período aí já tinha maná caído, foi logo depois que o maná caiu, que foi também nesse local aqui, chamado de Mara, água margosa. Mara, se citar uma coisa importante, Mara, que é onde Deus falou com eles, de Yahvé, que é o nome de Deus. Deus disse a eles: olha, eu serei o vosso Yahvé Ravá. Vocês não pegarão doença nesses 40 anos. Foi nessa cidade também de Mara que foi falado para eles sobre isso aí. E logo depois, então, eles continuam a jornada, passam em Elim, pulei ali, né? Elim tinha 12 fontes e 70 palmeiras, é um outro assunto que a gente fala depois. Depois foram para o deserto de 5S, que é onde cai o maná. Foi nesse deserto aqui, depois exatamente de 30 dias. E já falei aqui também em outras aulas porque o maná só cai depois de 30 dias. Vocês se lembram muito bem que ele só cai o maná na sua vida depois que você acabou com seus recursos. Enquanto você tiver recursos, vai deixar de ser usados. Mas quando você acabar, não tiver mais viradouro, não tiver mais onde você ir, aí você vai falar: meu Deus, tem misericórdia. Aí vem, mas do céu a resposta da sua vida. Amém? Amém. Então, em si, acontece o maná caindo. Aí tem mais algumas cidades e nós chegamos a Refidim. Esse lugar é muito importante, porque foi nesse lugar que aconteceu outra reclamação, terceira reclamação. Lembra de quantas reclamações foram? 10, até a condição de decidir que eles não iam entrar na reclamação. Foram 10 reclamações. Mas nesse local é a terceira reclamação. E nessa reclamação aqui eles também estão querendo o quê? Água de novo. E
E Moisés recebe a direção de Deus, passa a mão com os anciãos e vão até naquela rocha e bate, fere a rocha para fazer ferir, a pedra, tegoso. E a água vai jorrar, se não beber água, vai ter água para o rebanho, vai ter água para todo mundo. E foi então aqui, depois desse episódio, que já havia caído maná antes, já tinha água de Deus revelada ali se mostrado. Irmãos, é bom pensar uma coisa interessante, viu? Revelando isso. Que essas águas que caíram, que essas águas não são água normal, água 2 não. Isso aqui é igual aquelas águas de Caná da Galileia. Aquela lá fez o quê? Estava as talhas betretas, lembra 3 betretas? Que cabia para 120, 80, 120 litros. E aquela água virou, tornou-se vinho. Aquele vinho não era vinho normal. Tanto é que o mestre Sala falou assim: chama aí o dono da festa. Que isso? Todo mundo põe primeiro o vinho. E você agora está pondo no final. Então, essas águas aqui, desses miraculos, todas as águas miraculosas, aquela de Elias que tomou e deu aquele pão, aqui não é normal não. Aquilo é como se fosse potencializado. Entendeu? É um turbo. Uma água dessa aqui, você não anda 2 dias, 3, 10 e 20, ela toca 30 dias, 40. Entendeu? Essa água de Elias caminhou 40 dias aquela água, que pão. Que água é essa? Que pão é esse? É o que vem do céu. Amém? Amém. Então, o pão que Deus dá, ele é potencializado. A água que Deus dá é potencializada. Por isso que eu fiz um tempo atrás, há muitos anos, eu fiz uma pesquisa, um estudo, dizendo por que o povo andava no deserto sem beber água, né? E eu fui verificar que tem poucos locais que as águas apareceram, mas é porque é a potencialização das águas. Vamos lá? Será que Jesus, antes de ir para o deserto, ele comeu desse pão e bebeu? Pode ser, né? A Bíblia não menciona, né? 40 dias. Mas aí você tem que entender que Jesus também ele era Deus, né? Então ali ele não entrou muito humano, ele entrou uma operação divina, assim como Moisés também. Ele traz como homem, o corpo só existe até 21 dias sem alimento. Na verdade, 3 dias depois não tem mais direito sem água, né? 3 sem água, 21 sem alimento. Então, meus queridos, nesse ponto aqui de refidim, que é uma palavra refidim, quer dizer lugar de descanso, nós vamos encontrar uma coisa muito terrível que vai exigir intercessão. O que acontece aqui? Há um ataque, o primeiro ataque do povo que saiu do Egito. Qual é a nação que ataca aqui? São os egípcios? Amonitas. São os filisteus? Amorreus? Amonitas? Moabitas? Edomitas? Quem ataca? Amonitas. Amalequitas. Amalequitas. E a nossa prédica nessa noite de intercessão é sobre esse povo, Amalequita. Quem são os Amalequitas e por que eles são o primeiro inimigo da intercessão? Porque teve que Deus, Yahvé, orientou Moisés que ele fosse ao monte e foram com ele 2 pessoas. Quem era o nome delas? Arão e Ur. E eles subiram lá e Moisés falou: Josué, você escolhe alguns homens, porque eles tinham 600 mil homens de mais de 20 anos que eles tinham. Não é que se fosse 100 mil, 120 mil, era tanto. Então aqui não fazia diferença. Escolhe alguns homens e vai atacar. E Moisés foi para o monte. Chegou lá, Moisés levantava a mão. E quando Moisés intercedia pelo povo, o povo vencia. A mão cansada, cara. Eu não aguento ficar aqui nem 15 minutos com essa mão assim, eu não aguento. Vocês mais novos para aguentar mais, aqui eu não aguento. Então, a mão pesava dele, ele dizia, o povo inimigo vencia. Aí Arão e Ur sentaram em uma pedra e cada um segurou numa mão, para que a mão dele ficasse ali até o pôr do sol. E ele diz que fulminou os amalequitas. Então, nós estamos falando de intercessão. O que é o intercessor? É o que se coloca na posição no lugar de outro. E ele está fazendo o que aqui, Moisés? Está se colocando na posição no lugar do povo que está lá embaixo guerreando. E é nesse local, e é o Amaleque, especialmente não é nenhuma das outras nações, das outras. Podia ser Deus, Gigaseus, Jebuseus, Amorreus, Eveus, que são os povos cananeus. Mas aqui foi Amaleque. Então, o primeiro inimigo da intercessão, que aparece, é o primeiro inimigo de Israel, ainda mais foi esquecido. O tempo todo, você procurar Amaleque aqui, você vai encontrar lá no tempo do rei Saul. A última missão de Saul qual foi? Vai e acaba com Amaleque, que eu não estou satisfeito ainda com o que ele fez contra o meu povo quando ele saiu do Egito. E vai e destrói o quê? Tudo. Não pode escapar nada. Menino de peito, menino pequeno, menino velho, homens e idosos, pequenos e grandes, mulheres e homens,
boi, camelo, jumento e ovelha. Tudo. Saul fez? Não. Foi lá e fez. Matou tudo que era espargo, calejado, gente especial, matou tudo. Mas trouxe o melhor do gado, as mulheres, não é isso? E um dos pecados de Saul que Deus tirou o reino dele foi esse. Quando ele morre, está lá escrito: porque consultou feiticeiro, desobedeceu na questão do Saul e adiantou-se com o sacerdote na questão de Gilgal, que mandou esperar, ele sacrificou adiantado. Por isso morreu Saul. Não, por isso Deus o matou. O cronista fala, por isso Deus o matou. Então, meus queridos, a intercessão ela vai ocorrer aqui. Quem é Amaleque então? É esse povo que ataca contra o povo da jornada. Nós estamos aqui, vamos aplicar isso para nós agora. Nós estamos numa jornada rumo a Canaã. Canaã nossa é o céu. E logo você passa o Mar Vermelho, depois você batizou, você converteu, batizou, vai vir a primeira situação contra você. Qual é a primeira guerra que nós temos? Amaleque. Então Amaleque tem aquele problema que quer te fazer, sabe o quê? Olha o que está escrito no texto. Eu não li o texto ainda, né? Vamos abrir aí para ver. Êxodo 17.